E temos um convidado para falar, para analisar os números do PIB, nosso entrevistado economista e especialista em contas públicas, Bruno Lavieri. Tudo bem, Bruno? Muito boa noite, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Já vou emendar a primeira pergunta, te questionando em relação ao seguinte. Claro que o número veio muito, talvez, surpreendendo a equipe econômica e até mesmo os economistas, mas eu te pergunto em relação aos investimentos, o que esse número indica para os próximos meses e já para o fechamento do ano, né? Porque a gente olha o PIB de agora, ou pelo menos de alguns meses atrás, mas já projetando para o fechamento do ano. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Thiago. Boa noite. Bom, sobre investimento, acho que a gente tem visto uma recuperação bem importante, né, nos últimos 2 trimestres, pelo menos, né, depois, enfim, de um 2023, né, bastante ruim para o investimento, muito em função da taxa de juros num patamar mais elevado, né? A gente sabe, né, que a taxa Selic recuou um bocado, né, de 2023 para 2024 na média, mas ainda existe muita incerteza para o cenário futuro, né? Ou seja, tanto para as próximas reuniões do Copom quanto para 2025. Né? E isso, obviamente, limita um pouco do investimento. Né? Lógico, a gente vem numa tendência positiva e a gente vem de uma base de comparação muito fraca. Né? O nosso nível de investimento atual, né, é praticamente idêntico ao que a gente tinha em 2015. Né? Ou seja, só agora que a gente está se recuperando daquela crise lá de 2016, 2017, enfim, o investimento tem demorado mais a reagir, tá? Mas, né, nesses últimos 2 trimestres a gente tem visto resultado mais positivo. A ideia é que isso continue, né, com um pouco menos de vigor no 3º e no 4º trimestres, né, e ainda assim, no acumulado do ano, né, deva marcar um crescimento acima dos 4% contra 2023. Ô Bruno, é bom lembrar o seguinte, né, o governo está tentando cortar despesas, tentando, pelo menos para amenizar um pouco as críticas que vem recebendo sobre as contas públicas, promovendo algumas reduções, enfim. Mas, de qualquer forma, eu te pergunto o seguinte, você teme essa alta do PIB pode fazer com que o governo ache que a arrecadação vai aumentar e é possível não apertar mais o cinto ou apertar menos o cinto do que se esperava? Você faz alguma relação e se isso pode realmente se confirmar, a arrecadação obviamente aumentando, o governo pode não apertar o acelerador? Eu acho que é uma boa pergunta, viu, Thiago? Existe, obviamente, né, um risco negativo em função desse resultado muito positivo do PIB. Né? E, de fato, uma arrecadação extraordinária, né, motivaria o governo a, eventualmente, gastar um pouco mais. Mas a verdade é que já é um governo muito comprometido com o gasto, né, com o aumento do gasto. Tá? E o grande fator limitante, o grande empecilho, né, está justamente do lado da receita. Né? O governo não tem conseguido impor o aumento de carga tributária que precisaria para cumprir as suas metas fiscais. Então, mesmo que, né, o resultado econômico, né, o resultado do PIB, né, traga ali um alento, né, sob a forma de uma arrecadação um pouco mais acelerada, ele ainda assim tem um desafio grande, né, para fechar, né, essa diferença que ele tem em relação à meta, né, não só ao final deste ano, mas também no próximo ano. Né? Então, enfim, é possível que uma parte do governo queira, né, aumentar esses gastos em função dessa receita aumentada, mas eu acho que no final das contas a equipe econômica tem bem claro essa limitação, né, que está no formato da meta fiscal. Ô Bruno, e mais uma questão, com a economia mais aquecida, é possível que haja o aumento da inflação, consequentemente o Banco Central pode fazer outras mudanças em relação à taxa básica de juros, continuar mantendo a taxa ou até mesmo aumentando a taxa. De qualquer forma, com a indicação de Gabriel Galípolo, nesse momento, ele assumindo a presidência do Banco Central, claro, só no ano que vem, mas pegando já a economia um pouco mais aquecida, qual será o desafio dele diante disso? Eu acho que o grande desafio vai ser justamente ter na balança, né, 2 pontos em conflito. Né? A ala do governo um pouco mais radical, né, na própria figura do Lula, né, de pedir por juros mais baixos, independente do que esteja acontecendo.
e do outro uma inflação pressionada, não acima da meta, né, mas longe ainda do seu objetivo central. Então, enfim, o Galípolo vai ter que lidar, né, com esses dois pesos se contrapondo. Existe, né, um vetor externo, né, enfim, nos Estados Unidos a gente deve ter queda de juros a partir dessa próxima reunião, então de certa forma, né, uma pequena ajuda, né, um cenário externo deve nos ajudar a impedir uma alta de juros ou uma alta de juros mais vigorosa. Mas, né, a gente sabe que o Galípolo vai lidar com pressões muito fortes dentro do governo, né, pressões políticas, para reduzir a taxa de juros para além do que, enfim, a equipe técnica do Banco Central recomende. Bruno Lavieri, economista especialista em contas públicas, mais uma vez participou aqui da programação da Jovem Pan. Obrigado, Bruno, mais uma vez, bom descanso, até a próxima. Eu que agradeço, boa noite.